se a verdadeira manipulação não estivesse naquilo que alguém fala pra você, mas sim no que ele escolhe não falar? Isso poderia ser feito para te deixar mais curioso e prender sua atenção? Ou fazer você ficar inseguro, temendo não saber o que a outra pessoa sabe e tá escondendo de você? Sim, tem pessoas que usam o silêncio como uma arma de manipulação. Por exemplo, quando o influenciador Reuter aparece no seu feed por 3 segundos, ostentando várias coisas e some sem explicar nada, aquilo não é ausência de estratégia. Aquela é a estratégia de manipulação. O vazio, o silêncio, o mistério planejado, omissões, informações mal explicadas, aquilo que gera atenção, mas também gera confusão. São muitas vezes elementos persuasivos que não são tão percebidos assim. Hoje a gente destrincha tecnicamente esse jogo invisível de manipulação do Reuter Pobel. Tudo isso depois da vinheta. Olá pessoal, aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. O tema de hoje é a engenharia de manipulação feita pelo influenciador Reuter Pobel. Reuter se tornou um dos nomes mais buscados na internet, mesmo antes de ter perfis oficiais ativos. Ele viraliza na ausência, não na presença na internet. Não à toa que nesse último lançamento ele até declarou que vai deletar o seu próprio Instagram. Apenas isso já sugere um funcionamento de um modelo clássico, a economia do mistério, utilizada desde oradores gregos da antiga Grécia até campanhas modernas de marketing político, e consiste basicamente em vídeos curtos com frases de impacto, estética de poder, ostentação e escassez, narrativas de ascensão e heroísmo, uma espécie de ostentaçãozinha calculada. Ele mostra aquilo que muitos desejam e dá a entender que vai explicar o passo a passo daquilo, mas nunca explica 100%. Faz muito uso de estímulos visuais potentes, apelando para o primitivo do homem: dinheiro, mulheres, poder. Também tem aquela presença intermitente. Ele aparece em vários vídeos curtos, em memes e simplesmente desaparece. Você nunca mais ouve falar do Reuter. E também usa a estratégia de multicanais, replicando trechos sem que ele precise ficar se publicando. Quando olhamos estratégias de manipulação, ou até mesmo de linguagem corporal, como mencionadas por Robert Greene em As 48 Leis do Poder, e também vendo aquilo que a gente conhece sobre os campos de modulação da atenção, etc., podemos perceber que o Reuter faz é uma modelagem de percepção, ou seja, ele cria gatilhos para modelar a forma como você percebe ele. Uma estratégia de manipulação. E esse vídeo é para falar sobre essa estratégia, sobre essa estrutura que o Reuter utiliza. A gente poderia resumir isso com a terceira lei do poder, baseando-se nas 48 leis do poder de Robert Greene. A terceira lei, resumidamente, é: oculte as suas intenções. O Reuter aparece com vários elementos de poder. Carros, mulheres, mansões, tudo aquilo que mostra que ele tem poder, que ele tem dinheiro. Mas você já percebeu quantas pessoas se perguntam o que é que o Reuter faz da vida? Como que ele ficou rico desse jeito? Isso, meus amigos, é a terceira lei do poder. Você oculta aquilo que você faz de verdade, você oculta suas intenções. Mostra pra pessoa apenas aquilo que ela quer, mas sem explicar o porquê. A tendência natural disso tudo é que você ativa 2 gatilhos psicológicos na cabeça da outra pessoa. O primeiro deles é a lacuna cognitiva. Basicamente, o cérebro odeia informação que vem pela metade, incompleta. Quando alguma coisa acontece e não há um ciclo de fechamento da gestalt, você não fecha aquela informação, a tendência do cérebro é querer ir a fundo para conseguir fechar esse ciclo e ter ali uma informação completa. Então, quando o Reuter aparece sem explicar as coisas que ele faz por completo, sem se apresentar dizendo: olha, eu sou o Reuter, sou empresário, ou sou um marqueteiro digital, lanço esse tipo de produto, faço isso, isso e aquilo. Como ele não faz nada disso, o seu cérebro sente a necessidade de preencher esse vazio. Como resultado, as pessoas acabam indo atrás, seguindo, acompanhando, querendo saber, e quando menos percebem, caem no funil de vendas dele, estão assistindo uma live onde vai ser lançado um produto e elas vão comprar. O segundo gatilho psicológico ativado por essa estratégia do Reuter é a projeção. Em resumo, quanto menos a pessoa explica, mais o cérebro projeta. Como eu já falei, o cérebro gosta de preencher as lacunas. Inclusive, essa é a mesma lógica daqueles personagens mitológicos. Os gregos, por exemplo, viam que o sol aparecia, não sabiam direito por quê, ouviam falar sobre deuses religiosos, falavam: bom, se o sol nasce, se existem deuses, quer dizer que existe um deus sol. Então a tendência é que a pessoa complete aquilo que ela não sabe. E geralmente ela vai usar as pistas que você joga pra ela. Se você mostra um monte de coisa, dinheiro, carros, mulheres, a tendência da pessoa é completar dizendo: pô, esse cara é super bem sucedido, eu tenho que aprender algo com ele. Mesmo que na prática talvez você tenha apenas alugado um carro por um dia, contratado algumas modelos ou mulheres para gravar com você por 2 horas e, se bobear, ter alugado também uma mansão que não é sua. E o ponto principal é que estratégias de manipulação assim como essas que a gente tá vendo acontecem não só na internet, não só no YouTube, não só com um influenciador famoso, mas acontece o tempo todo. Hoje mesmo alguém te
te manipulou. Tem duas coisas que você pode fazer. Ou comprar um livro atrás do outro, ou um cursinho atrás do outro de internet para aprender sobre manipulação, sobre linguagem corporal, sobre persuasão, e ficar lendo um livrinho atrás do outro e um cursinho atrás do outro. Isso vai levar vários anos da sua vida, vai fazer você gastar uma grana absurda. Ou você não faz nada disso, mas aprende de uma única vez num único método, pagando um único preço para aprender persuasão, manipulação, análise comportamental não verbal, aprender como controlar o seu nervosismo e as suas próprias emoções. Tudo isso num único lugar de uma única vez. Essa é a Black Friday vitalícia metaforando todas as formações que eu já fiz e todas que eu ainda vou fazer por um único preço, uma única vez, e acaba agora em novembro. Se você quer controlar suas emoções, seu nervosismo, aprender como analisar as pessoas ao seu redor, clica agora aqui no link na descrição para aproveitar esse mega desconto que não vai se repetir, em novembro ele acaba, e aprenda tudo isso de uma única vez, pagando um único acesso. Clica no link que eu te vejo por lá. Continuando nossa análise então, não sei se é isso que o Reuter faz, mas esse seria o efeito do gatilho de projeção. Dar algumas pequenas informações e deixar o cérebro da outra pessoa completar o resto, achando que você é tudo aquilo daquelas pistas pequenas que você mostrou. E claro que outro ponto interessante é justamente o choque visual que o Reuter coloca graficamente no material e no conteúdo dele. Mulheres, festa, dinheiro, traz aquele gatilho de imprevisibilidade. Esse cara uma hora tá aqui, uma hora tá em outro país, uma hora tá com mulheres, uma hora tá com uma Ferrari. E não tem nada que o ser humano goste mais do que fofoca, saber da vida alheia e sobre certos temas universais. Como é mencionado inclusive em Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigos de Dale Carnegie, existem 3 elementos fundamentais que o ser humano adora discutir sobre: relacionamento, dinheiro e saúde. O Reuter aparece bem de saúde, né? Não parece estar acima do peso, nem nada que possa ser publicamente socialmente taxado como mal de saúde. Dinheiro, bom, ele despende ali de vários bens, pelo menos mostrando isso na câmera, e relacionamentos, o tanto de mulher que ele aparece. Então, percebe que ele usa os 3 assuntos mais interessantes do ser humano e fica jogando de volta na cara das pessoas? Visualmente, é muito apelativo isso pro seu cérebro. É difícil não prestar atenção nesse tipo de coisa. E aqui a gente entra numa espécie de neuroeconomia da atenção. Pensa o seguinte, quando o Reuter usa esses estímulos visuais, ele está criando ali um estímulo altamente dopaminérgico. A dopamina, como você sabe, é, em teoria, ou a grosso modo, o hormônio associado ao prazer, à satisfação. Sabendo que o nosso foco tende a se debruçar sobre aquilo que gera mais sentimento de satisfação, mais dopamina, quando o Reuter monta esses ambientes cenográficos, cheios de mulher, de dinheiro, etc, etc, o seu cérebro naturalmente vai olhar para aquilo e vai se sentir satisfeito. Mesmo que a pessoa não queira admitir, no fundo, ela vai se sentir minimamente satisfeita. Logo em seguida, ela pode virar e falar que besteira, que bobeira. E sim, ela pode realmente pensar isso e provavelmente ela vai pensar e scrollar a tela. Mas no primeiro momento, aquele estímulo é tão recompensador que a pessoa gasta alguns segundos dando atenção para aquilo. Isso é a nossa neuroeconomia da atenção. O seu cérebro paga mais atenção, dá mais foco para aquilo que dá mais dopamina para ele. Isso se você não tiver treinado o seu cérebro para alguma coisa. É inclusive também por isso que quando a gente está tentando trabalhar ou fazer alguma coisa, o nosso cérebro se perde no feed. Geralmente homens acabam se perdendo no feed vendo fotos ou vídeos de mulheres de biquíni, enfim. É a neuroeconomia da atenção. Seu cérebro jogando contra você. E qual outra lei que o Reuter utiliza? Essa, inclusive, é uma das maiores leis do poder, que se combinada com a terceira lei, que a gente já falou aqui no vídeo, que é oculte suas intenções, pode gerar um efeito de manipulação absurdo. E se você está gostando desse vídeo e quer aprender mais sobre manipulação, você precisa comentar manipulação ou persuasão aqui no comentário desse vídeo, para que mais vídeos como esse sejam entregues para você. Então comenta aí, manipulação ou persuasão. Bom, vamos lá. A outra lei do poder que o Reuter utiliza muito é a lei número 6. Chame atenção a qualquer custo. Então é tudo muito extravagante. O Reuter nunca faz algo mais ou menos nas entrelinhas. Ele não deixa o carro no canto e vai embora. Ele não deixa uma menina mais ou menos chamativa. Ele não pega, sei lá, um anel de ouro apenas para mostrar que ele tem poder. Não, as coisas são chamativas. Mulheres com roupas super apelativas, carros de luxo aparecendo na tela. Inclusive a live recente de lançamento, ele começa em cima de uma Ferrari. É tudo muito chamativo. Chame a atenção a qualquer custo. A lei número 6 do poder, baseada nas 48 leis de Robert Greene. E quando a gente vê isso, surge uma pergunta: por que eu vou querer chamar a atenção a qualquer custo? Qual efeito vai causar no outro que está me assistindo? Bom, primeiro porque tecnicamente para quem vai produzir esse tipo de conteúdo é algo muito prático. É uma estética fácil de replicar. Ela é curta, intrigante, coloca mulheres com pouca roupa, coloca carros de luxo, deixa um cenário mais claro para demonstrar tudo isso. É fácil de recortar isso. E consequentemente transforma a sua audiência em uma espécie de produtor involuntário. Como assim? Para responder isso, nós vamos entrar numa outra lei do poder, que é a lei número 7. Faça os outros trabalharem por você. Quando o Reuter posta esse tipo de coisa, super apelativa, seguindo a lei número 6, chame atenção a qualquer custo, muitas pessoas vão achar um absurdo. Muitas pessoas vão gostar e vão desejar ter a vida que ele tem, ou pelo menos a vida que ele mostra na internet. Enfim, as pessoas vão falar sobre isso, vão postar sobre isso, mais pessoas vêm,
o que vai gerar mais curiosidade vai gerar mais busca pelo nome dele, mais busca pelo nome dele vai gerar mais alcance, quando ele alcança mais pessoas, ele recebe mais leads, quando ele recebe esses leads, ele vende para eles. E mais uma vez termina com o Reuter manipulando a internet e tendo mais grana. Lei número 7. Faça os outros trabalharem por você. Agora surge uma dúvida. Se tudo isso que o Reuter faz é tão lucrativo, gera para ele tanto dinheiro, tanto poder, tanto status, por que ele quer sair da internet? Isso foi o que eu me perguntei quando vi o último vídeo, a última live dele, falando que ele ia sumir do Instagram, que ele ia deletar o Instagram dele. Eu vou deletar meu Instagram, mas é por um bom motivo. Será que o cara realmente fez tanto dinheiro e estava tranquilinho? Cara, tô bem, fiz grana, não quero mais. Ou será que isso seria mais uma outra estratégia de manipulação? O que você acha? Comenta aqui, quero saber. Bom, fato é que existe um gatilho psicológico também, na verdade é um efeito, chamado de efeito da ausência. Em resumo, sumir estrategicamente é uma técnica conhecida muito forte no campo do comportamento. E ao contrário do que parece, sumir gera presença. Funciona basicamente assim. O Reuter aparece, fala que vai desaparecer do Instagram, deixa uma dúvida. Será que ele vai sumir mesmo? Será que ele vai voltar? E aí logo em seguida ele some. O público cria expectativa. Fala sobre isso. Será que ele volta? Quando que ele volta? Ah, o Reuter não volta mais, ele já fez muito dinheiro e blá, 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 blá. Conclusão, quando ele decide voltar, aquilo vira um fenômeno. Todo mundo fala sobre aquilo. Esse padrão é muito comum, ele é conhecido em vários líderes carismáticos, gurus de autoajuda, movimentos religiosos e até mesmo em marcas de luxo. Quando o Reuter reaparece, ele não entrega literalmente respostas, ele entrega estímulos que reacendem esse ciclo para que futuramente ele desapareça, mais uma vez. E você acha mesmo que depois de tudo isso que eu falei sobre o Reuter, a discussão não vai chegar no ponto moral? Uma das coisas que a gente mais ouve falar sobre pessoas que postam vídeos na internet e vendem infoprodutos, como é o caso do Reuter, o famoso vendedor de curso, a discussão sempre vai cair um pouco na ética. Se é correto, se é moral o que o Reuter e pessoas como ele estão fazendo. Bom, sobre a moralidade em si, eu não vou opinar porque eu não conheço o Reuter no pessoal. Não é uma estratégia que eu faço, o jeito que ele lida com a manipulação, com a persuasão na internet. Eu uso alguns gatilhos quando eu quero gerar um pouco mais de convencimento na audiência. Normal, a gente que produz conteúdo, a gente que vende alguma coisa na internet está sempre fazendo isso. Não faria a estratégia do jeito que ele faz, mas cada um com a sua consciência e cada um vai ter que responder para a própria base e depois para a justiça divina. Então eu não tenho nada a ver com isso. Mas a gente pode falar um pouco de como que ele cria um contexto emocional e moral ideal para agir do jeito que ele age na internet. Isso é o que a gente pode chamar de o dilema do surfista. Como assim, Vitor? Como que isso funciona? Bom, simples. Imagina um surfista na praia esperando a próxima grande onda. Ele não pode desperdiçar. Ele não pode sair a qualquer momento. Ele tem que ser oportunista para surfar a onda, mas ele tem que ser visionário. Então, ele não pode sair surfando qualquer coisa. Ele tem que realmente ter algum conhecimento técnico para saber qual é a próxima onda que vai levar ele mais longe. E você pode gostar ou não do Reuter, mas isso envolve o grande conhecimento técnico de marketing. Então, do ponto de vista comportamental, quando você fica esperando a próxima onda de maneira estratégica, isso cria movimento emocional, o storytelling de ascensão, superação, mas também cria o contexto de urgência. Quase sempre você está precisando resolver algum problema porque a próxima onda pode acabar não chegando. Só que todo esse contexto que o Reuter se coloca, para a audiência é percebida da seguinte forma. É como se ele tivesse passado por maus bocados enquanto uma boa onda não chegava, mas agora que ele conseguiu surfar legal, agora sim ele tá bem. Agora alguma coisa aconteceu que a vida dele tá dando certo. Agora ele surfou a onda correta. E o ponto é que boa parte do público, para não falar quase todo mundo, vai se identificar com isso. Todo mundo pode falar, nossa, teve uma época que eu tava na pior, eu apostei as minhas fichas num plano, não deu certo, eu troquei de emprego, não deu certo, eu investi dinheiro aqui, não deu certo, mas agora eu tô bem. Agora eu tô legal, porque agora eu acertei a mão. Então quando o Reuter comunica isso, muitas pessoas se identificam e falam, poxa, eu também tô nessa, eu também tô aqui num mar meio ruim, surfando ondas ruins, tá aí, quero ver o que o Reuter pode me dizer para eu surfar a onda correta também. E quando isso cria identificação, o que acontece? As pessoas chegam até ele, viram leads, esses leads caem num funil de vendas e por fim das contas ele vai lá e vende para essa galera mais uma vez. É o storytelling completo aplicado como ferramenta de persuasão. Tem trechos claros de falas do Reuter, como por exemplo, eu tenho o sonho de ajudar pessoas, eu já passei fome, eu já estive no seu lugar. Eu quero ajudar. Quero ser milionário, eu quero torrar dinheiro, beber pra caralho, eu quero pegar um jatinho, eu quero. Mas eu quero ajudar as pessoas também. Eu pretendo ter um percentual do que eu ganhar aí para as pessoas, eu quero fazer isso. Isso é espelhamento emocional, ele vai criando identificação com você. A gente já falou sobre isso várias vezes em vários livros. Cialdini fala muito sobre isso em Armas da Persuasão. Enfim, essa identificação, ela não é por acaso, não é apenas o storytelling. Ele reforça isso com frases. Ele usa frases que as pessoas se reconhecem, se identificam daquilo que elas já sentiram, repetidas vezes, para que aquilo crie uma espécie de espelhamento mental. E elas olham pro Reuter e falam, pô, tá aí, esse moleque é meio doido, faz uma ostentação maluca, mas no fundo ele é gente boa, ele é igual eu sou como ele, pronto,
vou seguir ele. Mais uma vez, técnicas de storytelling, gatilhos emocionais sendo utilizadas para persuasão e manipulação. Não há nada de novo sobre o front. Agora, uma última pergunta que a gente vai deixar aqui para refletir é a seguinte: isso que o Reuter faz, essa engenharia da manipulação, é uma genialidade dele ou é simplesmente uma estratégia de manipulação para, no fim, encher o bolso dele de dinheiro? E será que uma coisa anula a outra? Ele não pode ser um gênio que usa uma estratégia para fazer dinheiro? Qual é a sua opinião? Como que você enxerga tudo isso que acontece com o Reuter, tudo isso que ele faz aqui na internet? Se eu fosse dar uma resposta técnica, eu falaria o seguinte: pode depender um pouco do critério. Como eu falei, eu não faria da forma que o Reuter faz. Manipulação é quando eu faço algo tentando esconder as minhas intenções finais para que você chegue até o lugar que eu quero. Influência é o contrário, é quando eu tomo certas estratégias para que você chegue a um lugar, mas deixando claro o que eu estou fazendo para você. Então, do ponto de vista técnico, a gente pode dizer que o Reuter faz apenas manipulação. E isso que ele faz funciona. E funciona porque dialoga com estruturas muito profundas do cérebro humano. E o meu ponto final é: cada um pode julgar quem quiser, da forma que quiser. Como eu falei para vocês, eu não faço esse tipo de estratégia que o Reuter faz. Mas o que eu acho que a gente não pode deixar de entender é o mecanismo que as pessoas utilizam. Entender aquilo. Não para você replicar e se tornar um manipulador. Não é isso. Mas entendendo aquilo, você pode até mesmo conseguir melhorar sua comunicação, se defender e aprender como se blindar contra manipuladores. Afinal de contas, uma vez que você conhece as regras do jogo, você não é mais CPU, mas sim você passa a se tornar um jogador ativo daquele jogo. Então, você pode ficar bravo com os outros jogadores, mas o que você não pode é deixar de aprender como jogar o jogo. E esse é o objetivo do canal Metaforando: te ensinar mais sobre o mecanismo, mais sobre o jogo, para que você se torne cada vez menos refém dele. Se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou, comenta aqui gostei, deixe sugestões de outras pessoas que você gostaria de ver sendo analisadas aqui. Não esqueça de comentar manipulação ou persuasão para receber mais vídeos como esse, e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Meu nome é Vitor Santos, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.